Vamos lá, novamente voltar a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos 8, nós iremos ler do verso 14 ao 17. Atos 8, 14 e 17 diz assim: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Os irmãos podem sentar. Pelo que a gente já aprendeu nessas tardes, pelo menos comigo, sobre aquilo que nós iremos falar aqui, a vida de Filipe, nós podemos sair daqui dizendo que Filipe era um homem servo de Deus, cheio do Espírito Santo, e que através dele Deus fazia sinais e prodígios tremendos. Eu acho que no dia que você leu Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, você já aprendeu. Mas aqui, imagino eu, que a experiência acerca das experiências de Filipe foram mais intensas, já que a gente falou sobre muitas coisas com respeito a este servo de Deus. E eu gostaria de destacar algumas mais nessa tarde, porque Filipe não era um homem cheio do Espírito Santo por acaso. E ninguém é cheio do Espírito Santo por acaso. Existe um propósito, existe uma razão para sermos cheios do Espírito Santo. Não somos cheios do Espírito Santo para aumentar o nosso status no meio da comunidade da igreja. Não somos cheios do Espírito Santo para nos predispor a algum ofício, a algum ministério. Não. Nós somos cheios do Espírito Santo para uma finalidade bem específica. E nós lemos ontem também acerca disso. Quando dissemos que Filipe, em Samaria, anunciava a Cristo. Nós lemos também Atos no capítulo 1, que Jesus, quando prometeu aos discípulos o Espírito Santo, ele disse que o Espírito desceria sobre eles e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em Samaria, além das fronteiras. Seriam testemunhas dele, dariam testemunho de Cristo. Pastor, por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Para testemunharmos de Cristo Jesus com poder e autoridade. Meus irmãos, qualquer crente que é cheio do Espírito Santo, quando ele fala sobre Jesus, ele deve falar com poder e autoridade. Isso não é exclusividade, meus irmãos, de ministros, de pessoas que têm algum talento superior aos demais na igreja, não. Todas as pessoas crentes em Jesus, que são cheias do Espírito Santo,
Já está dizendo o nome. Tem poder do alto e autoridade para falar em nome de Jesus. É por isso que eu venho destacando aqui o nome de Filipe, porque até então Filipe era uma pessoa anônima. Uma pessoa que não havia sido destacada com tanta ênfase nas Escrituras. Mas a partir do momento que ele começou a exercer o seu ministério de evangelista, mas também como crente em Jesus, testemunhando a Jesus, o mundo viu uma pessoa que estava no anonimato se promover pelo poder do Espírito Santo, não para a glória dele, mas para a glória de Deus, falava aos samaritanos do nome de Jesus. E como observei ontem, uma das coisas que é bastante extraordinária na pregação de Filipe, é que Filipe contagiava a multidão de tal forma que a multidão era atraída pela pregação daquele homem. Imagino que era assim como vocês, durante esses dias do retiro. Estavam todos ali procurando absorver o máximo daquilo que estava sendo dito, porque era uma pregação acerca do Evangelho, da dádiva divina de Cristo Jesus, as boas novas, e as boas novas apresentada com poder. Imagine uma multidão, meus irmãos, de descrente, sendo atraída pela unção de Filipe. Só foi por causa da unção. Eu acho que não existe nenhum outro relato bíblico em que uma multidão é tão absorvida a ter atenção por alguém que está falando, alguém sozinho. Ele não tinha companheiro, ele estava sozinho e a multidão era o seu desafio. E eu não sei o que é que se passava na mente daquelas pessoas, mas sei que o Espírito Santo de Deus estava contagiando todas aquelas palavras. Cristo, meus irmãos, pela fala, pela pregação de Filipe, passou a ter grande relevância pela pregação de salvação e dos milagres que ele fazia. As pessoas diziam, tudo bem, a gente está vendo que é uma pessoa humana como outra qualquer que está realizando e falando isso daí que está falando, mas ele vem em nome de alguém. E esse atiçar da curiosidade das pessoas mexeu com elas, de modo que elas queriam conhecer mais acerca de Cristo. Eles estavam vendo realmente, em verdade, o poder de Deus. O poder de Deus através de um homem. E pelo menos aquela comunidade ali, de onde Filipe estava pregando, tinha uma certa afinidade com o poder de Deus. Não com o poder de Deus verdadeiro, mas com a expressão. Porque com Filipe, é como eu disse, em verdade, eles viram o que era o poder de Deus. Além da multidão, chama-nos também a atenção, na leitura do texto sobre Filipe, a atenção de Simão, o mágico. Aquele homem que a Bíblia relata, nos versos anteriores ao que nós lemos, foi contagiado pela pregação de Filipe. E eu acho que Lucas, quando relatou a história dele, foi bastante generoso e gentil, ao falar que aquele homem, Simão o mágico, que o trabalho era iludir e enganar o povo com arte mágica, simplesmente disse que estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Demonstrando, pelo menos assim, numa primeira impressão, que o ofício de enganar e iludir era uma arte. Se a gente parar para pensar assim um pouquinho, irmãos,
Realmente, quando aquele sujeito faz alguma coisa mirabolante que ninguém sabe explicar o porquê, as pessoas ficavam ali pasmas, se questionando, querendo saber como é que aquilo era possível. E aquela comunidade foi tão contagiada por esse Simão, que foi contagiado pela pregação de Filipe, que chamava ele de grande personagem. Era uma grande figura, era uma pessoa de grande influência, e eles intitularam, apelidaram aquele sujeito de o grande poder de Deus. Vejam como as pessoas estavam mal influenciadas. Estavam tão enganadas e não se sentiam enganadas. Mas quando Filipe chegou, a história muda. Mas aquelas pessoas faziam tudo o que aquele homem mandava. Mas aquele homem, eu não sei se, porque já era velho, já tinha perdido toda a sua arte, porque já não fazia mais. Ao ver Filipe fazendo aqueles sinais e prodígios, talvez disse assim: não, eu vou segui-lo. A Bíblia Sagrada diz que Simão, o mágico, creu. A questão é saber se ele realmente creu para valer, ou se foi uma falácia da parte dele. Porque eu penso que a multidão, ao ver aquele grande poder de Deus sinalizar para Filipe dizendo: olha, eu creio no que tu estás dizendo, ele estava recuando em tudo aquilo que havia proferido, porque Filipe veio para falar a verdade. E Filipe não estava disposto a contrariar, meus irmãos, ninguém com mentiras. Ele estava ali para falar a verdade. Eu não duvido dele ter dito: isto aí é ilusão, é mentira. E aquele homem caiu na rede de Filipe, na pregação dele. E segundo o texto bíblico, diz que ele creu. E eu acho que a multidão ficou ali meio que extasiada com aquilo. Mas a questão é exatamente essa: será que ele creu para valer? E a gente tem resposta na Bíblia para dizer. Ou será que ele estava ali apenas imaginando alguma estratégia para ver ali o que é que poderia aproveitar de Filipe, para que ele pudesse em seguida voltar ao ofício? Talvez fosse uma pessoa que já estivesse ali sem muito o que fazer, mas ele viu em Filipe algo que poderia trazer de volta ele ao trabalho. Enfim, são especulações que a gente vai tendo e pensando a partir da leitura que a gente tem do texto. Tem muita gente, eu estava fazendo algumas colocações com o mágico aqui, Simão, e pesquisando, e muita gente acredita que ele se converteu, pelo menos intelectualmente falando. Nós sabemos que não existe fé intelectual diante de Deus que vale alguma coisa. Não. Ele pode ter sido convencido, contagiado a pensar em algo particular, para que ele pudesse se beneficiar. Mas eu penso, meus irmãos, que aquela conversão de Simão foi falsa. Já vou adiantando e dizendo, foi falsa. E a gente tem razões para aqui falar nesses termos. Muito embora ele tenha ficado, como diz o texto, de contínuo com Filipe, e tenha ficado atônito. Veja aí o que é que a Bíblia Sagrada diz. Ele ficava de contínuo com Filipe, e ao ver os sinais e as grandes maravilhas que Filipe fazia, ele ficava atônito. Porque ele, por ser alguém que praticava mágicas, sabia os segredos, sabia como enganar. Mas ele ficou curioso acerca das práticas de Filipe, porque ele não sabia explicar. Como é que Filipe expulsava um demônio? E é como eu disse,
o demônio saía com um couro ardido, clamando em alta voz, reclamando de ter que sair daquele corpo. Ele ficava olhando atônito, porque ele dizia: como é que faz um negócio desse? A dúvida e o interesse baseado naquela dúvida de querer fazer algo mais era comum no coração daquele homem. E eu destaco aqui e procuro, irmãos, aprofundar o sentido de atônito, porque para muita gente pode ser uma coisa positiva. Para mim, na leitura que eu estava fazendo, é uma coisa extremamente negativa. Porque o mágico Simão, no que a Bíblia Sagrada diz que ele ficou atônito, é como se ele estivesse assombrado. Assombrado. Ele ficou espantado. Quem fica nesses termos assim é quem está vendo um fantasma. Algo que não existe. Algo que não pode ser explicado. Até numa leitura, digamos assim, procurando conhecer mais especificamente o sentido do termo, na Bíblia, no original, tem lá dizendo que é como se ele estivesse ficando insano, fora de si, porque ele não compreendia aquela coisa. Ele não conseguia explicar aquela situação na qual Filipe agia. E isso já serve para a gente começar a dizer e pensar que aquele homem não tinha tido uma verdadeira conversão. Por quê, pastor? Porque quando alguém vê Deus operando um milagre, meus irmãos, a gente fica aqui carregado de glória, de afinidade com as coisas de Deus. A gente fica entendendo aquele ato ali como um ato tremendo e miraculoso que vem de Deus. E a gente não fica com dúvida, não fica querendo saber absolutamente nada, mas a gente crê que aquela manifestação é algo espiritual. Você pode até nem ter visto. Você pode até estar aqui nesses dias e vendo coisas que nunca imaginou que poderia ver. Mas aqui, quando chegou, viu. E quando viu, você pensou, talvez não tenha dito: rapaz, isso daí só pode ser coisa de Deus. Isso daí não é ficar atônito, não. Isso daí é ficar maravilhado. Para a gente entender melhor essa situação, eu vou colocar aqui, em comparação, essa perplexidade de Simão mágico e de Paulo Sérgio, o procônsul, que recebeu a visita de Paulo e Barnabé. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo, depois de ter sido separado com Barnabé, foi enviado para o campo missionário. E eles foram para a ilha de Chipre, passando por Salamina, depois foram para Pafos. 2 cidades distantes na ilha. E lá chegando, diz a Bíblia Sagrada, tinha um certo judeu mágico. Aí é a peça boa. Judeu mágico. E a Bíblia Sagrada faz questão de dizer, parece que Lucas aprendeu a lição anterior e disse, é um falso profeta. E a Bíblia Sagrada diz que esse sujeito andava junto com Paulo Sérgio, o procônsul. Parece que Paulo Sérgio gostava. Só que a Bíblia Sagrada diz que esse procônsul era uma pessoa decente. E quando ouviu Paulo e Barnabé pregando, quis ouvir os 2 missionários e chamou eles para junto de si e pediu a eles que pregassem a palavra de Deus, porque aquilo que eles estavam trazendo era algo novo, eram as boas novas que ele precisava ouvir. E ele ouviu, e enquanto ele ouvia, esse outro mágico tentava perturbar a ordem da pregação de Paulo. Tentava, de alguma forma, deixar Paulo fora de si, perder ali o bom senso e querer partir para a violência ou outra coisa qualquer. Mas Paulo e Barnabé eram homens semelhantes a Filipe. O quê? Cheios do Espírito Santo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida:
não queira mexer com um crente cheio do Espírito Santo, não. Se você entra em conflito, contenda, querela com um crente cheio do Espírito Santo, só vai sobrar para você. Pastor, mas eu sou crente. Rapaz, não importa não. Se você for desafiar um crente cheio do Espírito Santo, coisa boa não tem para você não. Mas se você orar por ele, pastor, pode orar. Aí bênção vai cair sobre a sua vida. Mas aquele homem, falso profeta, mágico, naquela cidade, começou a perturbar ali Paulo. E o procônsul vendo. E ele julgava. Imagina aquela cena, aquele homem julgando aquela situação. Quero ver como é que ele vai se sair. Quero ver o que é que ele vai fazer. E imediatamente, diz a Bíblia Sagrada lá em Atos, Paulo olha para aquele homem e não fala muita coisa não. Ele vai direto ao ponto, irmãos. Ó filho do diabo. Tem crente que não gosta de chamar um sujeito desse de filho do diabo, não. Está aqui a Bíblia dizendo que Paulo olhou para aquele homem que estava perturbando a causa do evangelho. Agora, não vá chamar se você tiver sem, digamos assim, o poder do alto, não, porque pode dar mal. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, sentindo que aquela obra é de Deus, faça o que o Espírito ordenar. O Espírito ordenou aqui Paulo. Paulo olhou para o homem e disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo faz um questionamento. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Irmãos, quem fala assim não é gago, não. Quem fala assim tem unção do alto, está cheio do Espírito Santo, e foi logo dizendo, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Como, pastor? Maravilhado da doutrina do Senhor. O outro ficou assombrado. Esse daqui ficou maravilhado. Aquele outro não se converteu, mas esse daqui se converteu. Tinham alta patente, meus irmãos, era procônsul romano, mas ele não quis saber de patente, ele quis se render aos pés de Jesus. Isso, meus irmãos, é que é prova da conversão. Vejam a diferença em uma conversão e em uma falta de conversão. Não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos. Pelo texto, nós vemos e percebemos como as coisas acontecem. E como se isso por si não fosse ruim. Por ele já demonstrar que não tinha se convertido, mas pastor, se Filipe era cheio do Espírito Santo, por que ele não discerniu que ele não tinha se convertido? Meus irmãos, o Espírito Santo não dá tudo para a gente, não. Imagine só todo crente capacitado para fazer absolutamente tudo. Não sobraria nada para os outros. A gente não pode querer fazer tudo, não, irmãos. A gente só faz aquilo que convém a nós fazer dentro da vontade de Deus. Se nós fizermos tudo, o outro não vai fazer nada. Vai sobrecarregar um e vai aliviar o fardo do outro. Não, irmãos, Deus tem uma igreja para que ela trabalhe, fazendo a sua parte, a sua função, dentro do limite da fé de cada um, na medida da fé de cada um, fazendo o que os talentos que Deus nos dá impõem, mandam a gente fazer. Hoje aqui a gente está pregando para vocês, e tem irmãs que se sacrificaram da pregação para instruir as crianças. Por que elas fizeram isso?
Porque essa pregação minha não pode atingir crianças. Elas não compreenderiam, até algumas que se sobressaem em relação às outras, poderiam. Mas hoje elas estão recebendo assistência espiritual de uma forma bem própria delas, dentro do nível delas, por outras pessoas que estão realizando essa função e não eu. Porque o corpo de Cristo pode muitas coisas. Filipe não sabia de tudo. Não dava para saber, claro. Não tinha como saber. Mas o fato é que esse rapaz continua nos dando indícios de que ele não havia se convertido. O texto que nós lemos nessa tarde, fala sobre o momento que os apóstolos chegaram, porque eles ouviram que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus. E os apóstolos oraram pelos que ali haviam se convertido, e diz a Bíblia Sagrada, relendo aquilo que já apresentamos. Quando Pedro e João chegaram, diz a Bíblia, os quais, tendo descido, Pedro e João, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, ou tinha descido, o Espírito. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui, irmãos, Simão deu prova concreta de que não havia se convertido. Por quê, pastor? Porque depois que ele viu os apóstolos fazerem isso, ele chegou para junto de Pedro, chegou para junto de João e disse, olha, dai-me para mim também esse poder, para aquele por quem eu orar e impuser as mãos, receba também o Espírito Santo. Meus irmãos, que ignorância espiritual terrível. Nem mesmo quando a gente se converte, cheirando a leite lá nos primeiros dias, ao ver irmãos recebendo o batismo no Espírito Santo e batismo e imposição de mãos, a gente não tem a coragem de impor as mãos sobre ninguém. Muito pelo contrário, a gente quer receber as mãos sobre nós para que a gente também seja cheio. Olha que coisa absurda. Ele não tinha recebido o Espírito, mas ele já queria dar o Espírito, como se o Espírito fosse propriedade dos apóstolos e pudessem ele compartilhar na medida que eles bem entendessem. Pedro, meus irmãos, deu-lhe uma resposta muito severa e muito dura, porque mereceu uma resposta assim. Pedro voltou-se e disse para ele, no verso 20 do capítulo 8, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro disse tudo. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, porque vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Meus irmãos, eu não sei se Pedro discerniu o Espírito ou se foi realmente ali uma palavra dura mesmo, mas Pedro deu o recado completo. E aqui está claro e bem colocado que aquele homem não era convertido. Não era convertido, não tinha parte com o reino de Deus. Mas é aqui que eu gostaria de fazer algumas coisas,
ou colocações ou questionamentos interessantes. Porque vejam só, irmãos, a gente vê Filipe, mais uma vez eu vou reforçar, expulsando demônios, operando maravilhas, realizando curas. Por que Filipe não impôs as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo? Porque no texto está dito, porque ainda não havia sido dado o Espírito Santo para eles. Filipe tinha se limitado ao batismo, mas por que Filipe não orou para que eles fossem batizados no Espírito Santo? É um primeiro questionamento. Ou será que Filipe orou e eles não receberam? Aí, se Filipe orou e não receberam, cai naquela colocação que eu falei inicialmente. A gente não pode fazer tudo. A gente faz uma parte, depois o outro faz a parte dele. Eu penso que existem aqui, meus irmãos, nessa colocação, duas hipóteses prováveis. E eu vou dizer, hipótese porque não tem nenhum texto que justifique isso que eu estou dizendo agora, não. A gente pode saber o porquê de Filipe não ter orado por algumas colocações que a gente vai fazer na Bíblia. Mas vejam só, primeiro, pode ser que Filipe tivesse orado. Eu penso que não, mas pode ser que ele tivesse orado, mas os discípulos não tinham recebido o Espírito, ou o Espírito não tinha descido. Ou simplesmente Filipe não tinha orado por eles. Porque Filipe talvez não tivesse sido encorajado a orar impondo as mãos sobre aqueles que tinham se convertido. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque qualquer um de nós, quando a gente está orando por alguém que não recebeu o batismo no Espírito Santo, se você não é pastor, não é evangelista, você vem aqui e impõe as mãos. Essa prática é adquirida de algum canto. E a gente sabe que é da Bíblia. Mas Filipe não orava por eles. Pelo que a Bíblia Sagrada diz, esperou os apóstolos chegarem. Nesse momento aqui, irmãos, eu vou dar uma resposta que eu fiz um questionamento domingo. E eu disse que hoje eu ia responder. Eu penso que Filipe era um daqueles 70 comissionados na segunda comissão de Jesus. É uma hipótese também. Não conclua isso como verdade, é uma hipótese. A Bíblia não diz. É possível? É. Pode ser que não tenha sido assim? Pode também. Mas vamos tentar fazer esse raciocínio a partir de então. Eu penso que Filipe era um dos 70. E Jesus ordenou a ele naquele momento expulsar demônios, fazer sinais, prodígios, até curas ele poderia fazer. Será que ele ficou limitado àquilo que recebeu diretamente de Cristo naquele momento? E por isso ele não orou para que aqueles que em Samaria pudessem receber o Espírito Santo? Pode ser. Será que existia um resquício do espírito de Pedro junto ali de Filipe? Porque Pedro, você sabe, era meio relutante em pregar aos gentios. A gente vê isso no capítulo 10 de Atos. Será que não só em Pedro, mas nos demais judeus que se converteram, tinham uma certa restrição em pregar, ou melhor, em administrar os dons espirituais para aqueles que não eram genuinamente judeus, como era no caso dos samaritanos? Porque não sei se vocês sabem, os samaritanos, meus irmãos, eram meio judeus.
Os samaritanos, você percebe pelo Evangelho de João, que existia uma certa rixa entre eles e os judeus genuínos. Por quê? Porque os samaritanos foram aqueles judeus que se misturaram com outras culturas, outras nações e formaram famílias. Eram judeus misturados, não eram judeus 100%. Será que Filipe pensou que ele não podia orar pelos samaritanos? Mas depois chegam os apóstolos, Pedro e João oram e eles recebem o Espírito Santo. E aqui não existe nenhum maravilhar de Pedro e de João com respeito a isso, porque parece que eles vieram para este propósito. Aí a gente pergunta, será que então o trabalho e ofício de Filipe era apenas pregar, realizar os sinais para levar pessoas à salvação? Porque sobre os apóstolos estava restrito apenas a eles administrarem o Espírito Santo? Geralmente acontece assim, lá em Éfeso, quando Paulo chega para os 12 discípulos que lá estão, Paulo pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Claro que não existia pessoas tão habilitadas quanto Paulo, Barnabé, Apolo, que eram missionárias e estavam ali trabalhando, que davam atenção às comunidades que foram sendo abertas pelo trabalho missionário. E eles disseram para Paulo, nem ao menos ouvimos falar do Espírito Santo. Ou seja, Paulo, quando viu aquela situação, imediatamente orou e eles receberam o Espírito Santo. Será que era restrito aos apóstolos a oração, a intercessão, para que a imposição de mão, para que os demais convertidos fossem realmente cheios do Espírito Santo? Não é uma pergunta enigmática, meus irmãos. Eu acredito que naquele momento de desenvolvimento da igreja primitiva, muitas coisas iam se esclarecendo aos poucos. Às vezes a gente também tem certos dilemas na obra para saber o que deve fazer e ora a Deus para ter uma direção mais voltada para a sua vontade. Do contrário, a gente não ousa ir, a gente espera. Talvez fosse essa a questão dos discípulos. Porque Filipe, meus irmãos, continua nessa mesma toada um pouco mais adiante. Quando Filipe sai do contexto dos samaritanos e vai pregar e ensinar para o eunuco sobre Cristo Jesus, ele fala sobre a salvação, ele batiza o eunuco, mas ele não fala sobre o batismo no Espírito Santo. Será que na cabeça de Filipe, para ele dizia assim, não, isso daqui não me compete, isso daqui é dos apóstolos. Será que ele estava passando por esse dilema aí? O bom é que a gente vê essas coisas acontecendo na Bíblia, meus irmãos, para que a gente perceba que aqueles homens, aquelas mulheres, tiveram também dificuldade de compreender certas coisas, até que elas fossem prontamente esclarecidas. O Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que quem batiza é Jesus. João Batista disse, eu vos batizo em água, mas vem um após mim que vos batizará no Espírito Santo e em fogo. É Jesus quem batiza. Se é Jesus quem batiza, irmãos, não é o homem. A gente parte do pressuposto de que também não são os apóstolos. A gente presume também que não é um pastor, um evangelista ou qualquer outro crente. Quem é que batiza no Espírito Santo? É Jesus. Somente Jesus. Eu penso que Filipe demorou um pouco a entender isso. Até porque a Bíblia não estava plenamente escrita. Não tinha o que nós temos hoje. Mas é como eu disse, pela orientação de Deus, eles estavam seguindo os passos corretos até poderem
terem o conhecimento pleno. Mas uma coisa que é importante a gente dizer nesse momento aqui é que Pedro orou. Pedro orou pelos samaritanos juntamente com João, imaginando o seguinte: bom, eles são meio judeus, então de repente a promessa caia sobre eles. E caiu, e ele viu o Espírito Santo lá entre os misturados, falando do ponto de vista da raça, conceito que não existe mais, mas para que a gente entenda. Só que um pouquinho mais adiante, para quebrar todo o preconceito que existia em Pedro, porque existia um preconceito em Pedro, a Bíblia Sagrada diz que Pedro tem uma visão, onde Deus fala com Pedro, quando apresenta para ele animais imundos e diz: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor. Nunca entrou na minha boca coisa imunda, e não vai ser agora que vai entrar. Olha o atrevimento do sujeito, né? Deus, às vezes, manda a gente fazer coisas absurdas, mas são absurdas porque a gente não está entendendo. E a gente diz não. A gente fica relutante, mas de alguma forma não há relutância que impeça a providência e o agir de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, diante desse contexto, foi visitado por 2 enviados de Cornélio, pedindo para ele ir pregar para aquele romano, cuja família estava também querendo ouvir a pregação daquele homem. Pedro foi muito desconfiado para dizer que ele não queria ir. Pedro chegou na casa daquele homem. Eu fico imaginando, meus irmãos, Pedro, porque Pedro tinha um rançozinho de preconceito cultural. Pedro começou a pregar ali, ele pregou, mas de uma forma assim meio indigesta. Eu não sei se ele estava com muita vontade de pregar. Eu acho que ele estava pregando, mas a consciência dele estava pesando. Ele estava lutando com ele próprio, mesmo que tivesse tido ali uma revelação, uma visão. Ele teve uma revelação e Cornélio também teve. Mas ele ficou meio ali achando que ele podia administrar, porque ele era apóstolo. Não, eu posso administrar essa situação. Jesus já foi, quem manda aqui agora sou eu. Talvez ele ficou pensando com essa arte de achar que era o tal. Mas Deus, meus irmãos, confunde o pensamento dos sábios. Pedro era sábio segundo o seu próprio entendimento. Querendo arrumar alguma artimanha, diz a Bíblia que enquanto Pedro estava pregando lá, e é importante que ele falou sobre a salvação, falou sobre a morte vicária de Cristo, falou sobre a ressurreição, falou plenamente o que era necessário que eles soubessem para crerem. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que eles se converteram quando Pedro falou sobre a salvação. E a gente sabe que quando uma pessoa se converte, passa a ser filha de Deus, ela tem direito ao quê? As promessas de Deus. E qual é a promessa de Deus que segue-se a salvação, pelo menos naquele momento ali? Era o batismo no Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto Pedro ainda falava, desceu sobre eles o Espírito Santo. Pedro não impôs as mãos sobre ninguém, mas enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu. Quando Pedro viu o Espírito Santo descer sobre eles, os que estavam reunidos, falar línguas estranhas, aí o homem quebrou toda a barreira dele próprio. Como é que eu posso negar? Ele estava querendo negar o batismo. Como é que eu posso negar o batismo se eles estão recebendo o Espírito de Deus como nós recebemos no princípio? Eu não tenho poder para fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Meus irmãos, quando Pedro voltou para Jerusalém, ele não voltou mais com medo dos outros apóstolos, não, porque ele começou a pensar, eles vão me recriminar. Mas Pedro foi logo dizendo, sobre eles também desceu o Espírito Santo como nós. Eu não posso recusar, se Deus abençoou, quem sou eu para dizer que não abençoe?
Meus irmãos, é só Jesus que batiza, viu? Não espere aqui que o pastor A, pastor B, pastor Glauco, pastor Eladio, pastor Edmilson vai dar o batismo para você. Não, a gente não pode. A gente é receptáculo, a gente recebeu, mas tem um aqui que pode. O nome dele é Jesus, meus irmãos. Ele batiza no Espírito Santo hoje, porque batizou no passado e vai batizar a igreja sua, que lhe pertence, até o dia do arrebatamento desta igreja. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, em nenhum momento das Escrituras há restrição para alguém ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que Pedro pregou e disse a promessa para vocês, para os vossos filhos, para todos quantos o nosso Deus chamar. Ele no dia de Pentecoste falou, para todos quantos o nosso Deus chamar. Deus é quem chama. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser samaritano, podia ser quem fosse. Pedro já estava dizendo, mas na hora que ele encarou o fato, ele travou. Mas Deus destrava. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Se alguém quiser travar a obra de Deus, pode ter certeza que de alguma forma ele destrava. O bom de Deus, o bom de ser pentecostal é isso, irmão. Porque você acredita no sobrenatural de Deus. Você está aqui cantando e não canta de forma vazia, porque você sente que tem algo assim sobrenatural aqui. Pastor, você fica assombrado por ver... Não fico nada, irmão, eu fico maravilhado. Assombrado é coisa de descrente, mas eu fico maravilhado porque eu sei que o poder de Deus se manifesta aqui no meio da sua igreja. Mas pastor, o retiro está tão pouquinho de gente, não precisa muito não para Deus fazer uma fogueira grande, irmãos. Se tem crente aqui reunido e quer ver o derramar de Deus, Deus derrama, como se estivesse derramando para 1000. Eu vou dizer, quem não veio perdeu. Mas nós dissemos, não dissemos não, pastor Glauco? O Herbert fez uns negócios de corte aí, né? Foi mandado o recado. E quem mandou o recado foi, o Espírito Santo. Diz aí o povo que se prepare. Quem se preparou está aqui. Quem quis ver que ia acontecer, veio e está vendo. Isso não é coisa de homem não, meus irmãos. É coisa de Deus. É por isso que a gente fica maravilhado. É por isso que a gente fica aqui empolgado, dizendo assim, Deus vai batizar você sim. Deus vai encher você do Espírito Santo sim. Deus tem uma promessa para a tua vida, sim. Deus pode realizar muitas coisas ainda neste lugar, sim, porque Deus é Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Eu estou sentindo uma dúvida, eu estou sendo assim tocado, mas eu tenho uma dúvida no meu coração sobre isso. Deixa eu dizer uma coisazinha bonita para você. Vou citar algumas palavras de John Bunyan. Quando ele se deparava com a dúvida, ele lembrava-se disso que eu vou dizer. Disse John Bunyan, faça isso que ele fazia. Tenho guardado no meu peito uma chave Tenho guardado no meu peito uma chave chamada promessa, que poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Uma promessa foi feita. Não está registrada em cartório porque não foi feita por homem. Mas foi feita, meus irmãos, pela palavra de Deus. Fiel é aquele que promete.
Porque se Deus prometeu, Ele tem poder de cumprir. O batismo, dizem muitas igrejas, foi para aquele tempo. Deixa eles ficarem pensando que foi. Para nós é para hoje, sim. Irmãos, arde aqui no nosso peito renovado, como diz o hino que a gente canta, que o Espírito Santo traz poder sobre as nossas vidas. Traz ânimo para pregar, irmãos. Traz vigor para pregar. Traz coragem para pregar. Pense num caba frouxo antigamente para pregar. Era eu. Eu falava aqui na frente gaguejando. Por que vocês pensam que eu estou falando hoje do jeito que eu falo, irmão? Pastor, é porque você fez seminário? Não. Irmãos, quando Deus quer fazer e moldar, Ele molda do jeito que Ele quer. Um vaso não é igual a outro, não. Os vasos são diferentes. Você pode ver, todos os pregadores aqui têm uma forma de expressão, têm uma maneira de pregar, mas no final tudo dá no mesmo lugar: ser cheio do Espírito Santo. São as diversas formas de falar que nos unem no mesmo propósito. Engraçado que no mundo as diversas formas de falar geram contendas, conflitos, problemas, mas na igreja não. A diversidade causa a unidade. Quanto mais diverso nós formos, fazendo valer a ideia de corpo, mais unidos nós seremos. Porque, meus irmãos, nós sabemos o valor que nós temos. Por isso, irmãos, não tenha dúvida não. Creia. Creia em Deus e ouse e queira receber a promessa. Pastor William Simon, eu comecei a falar sobre ele aqui desde domingo, acho. Pastor William Simon, um negro caolho, só via num olho só, era cego de um olho. No início do século XIX, onde a escravatura nos Estados Unidos era um problema ainda, porque problema de segregação racial, desse preconceito por causa da raça, era muito intenso, e ainda é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há ainda igrejas só de brancos e igrejas só de negros, como se Deus tivesse feito um ou outro. Deus fez múltipla a sua criação, e o ser humano é múltiplo para revelar a glória de Deus. E o bom, meus irmãos, é que uma vez eu ouvi um americano dizendo que ficou impressionado, para não dizer maravilhado, quando chegou no Brasil e viu uma igreja onde existiam brancos e negros pregando juntos, se abraçando e cooperando na obra de Deus. Eu vou dizer, irmãos, esse país tem tudo para ser uma bênção, mas a igreja precisa orar por ele. A igreja precisa interceder por ele. A igreja tem que fazer, meus irmãos, como fez no passado. Homens têm que se levantarem cheios do Espírito Santo, para que o mundo seja vencido pelo poder do Espírito Santo. Me lembro do pastor Yedekazuko Takayama, quando ele soube que a banda Kiss, você conhece aquela banda Kiss? Dos caras que vêm todo fantasiado de preto, de branco, aquelas marcas. A sigla Kiss, em inglês, tem lá o seu nome, mas traduzido para português é Cavaleiros em Serviço de Satanás. Segundo ele, na pregação dele, ele disse que soube que a banda vinha pregar em São Paulo. E naquele tempo, há muitos anos atrás, na década de 80, quando a igreja evangélica, meus irmãos, estava avançando, fazendo cruzadas grandemente pelo Brasil afora, ele tinha uma campanha que saía pelo Brasil de norte a sul pregando o evangelho, reuniu
inúmeras igrejas para ir para o show do Kiss. Olha aí o sujeito, rapaz. Pastor, para assistir? Não. Para formarem, juntamente com todos os irmãos que pudessem adquirir um círculo no meio do, ou melhor, por fora do estádio, para que eles clamassem a Deus. Para quê, pastor? Para que Deus fizesse alguma coisa. Ele disse que conseguiu reunir, meus irmãos, centenas e milhares de crentes. E nesse dia os crentes rodearam o estádio onde eles estavam cantando. E eles oraram intensamente. Eles buscaram a Deus com profundidade naquela noite. Parece que quando o desafio é grande, os crentes se encorajam para lutar a batalha. Eles oraram, e o pastor Yadekazuki Takayama disse: olha, foi tão intensa a oração que crente tradicional que se reuniu conosco foi batizado no Espírito Santo naquela noite. Aleluia! Foi batizado naquela noite e viram coisas tremendas naquela noite. E pastor, e o show? Quando o Kiss terminou, eles disseram: nunca fizemos um show tão ruim, nunca mais a gente volta no Brasil. Aleluia! Meus irmãos, o que faz? Pelo menos naquela noite disseram isso, não sei se eles voltaram, mas naquela noite eles sentiram o impacto da presença de Deus através da oração dos crentes. Meus irmãos, se a gente buscar ao Espírito de Deus, porque a gente precisa buscar ser cheio constantemente, não é porque eu fui batizado que eu vou simplesmente me achar o cheio do Espírito Santo. Não, a medida do Espírito sobre a minha vida decai se eu não orar, como nós falamos ontem. Nós dissemos domingo e terminamos a pregação dizendo que Filipe era um crente de oração, e ontem eu mostrei que ele era, juntamente com a igreja. E hoje eu estou dizendo, nós seremos cheios do Espírito Santo. Quem não é, se confiar na promessa de Cristo para receber. E nós que temos, se conservarmos os nossos corações em oração e valorizarmos o Espírito de Deus. O pastor William Simon, antes de Azusa Street ser consolidada como um movimento de despertamento espiritual, ele tinha sede. Volta agora para ele, já que eu comecei e não terminei. Ele tinha sede do Espírito de Deus. Mas como eu disse, ele era filho, neto de escravos e sobre ele tinha um preconceito muito grande. Mas ele tinha sede do Espírito Santo. E ele ouviu falar que próximo de onde ele estava iria pregar um pastor chamado Charles Parham, que iria falar sobre o Espírito Santo. O problema? Uma igreja de brancos. Ele, um homem negro. O que ele fez, pastor? Ele deixou todo mundo entrar. Ele esperou os hinos terminarem. E na hora da pregação, ele foi para a fechadura da porta, onde ninguém podia ver ele, e ficou atentamente ouvindo a pregação daquele pregador. Ele lá fora, eu não sei se a igreja foi contagiada, mas ele sozinho lá fora, Deus estava enchendo o coração dele. Terminou, ele saiu, foi embora alimentado. E nós já ouvimos muito falar sobre o movimento de Azusa Street. E sabemos que foi um grande despertamento espiritual. Sim, foi um grande despertamento espiritual. E o mais incrível que pareça, irmãos, sabe o que aconteceu? Aquele pregador chamado Charles Parham, que não tinha visto o pastor William Simon naquele dia, olhando pela fechadura da porta, soube que estava acontecendo um grande rebuliço em Azusa Street. Pegou 2 aspirantes ao campo missionário
John G. Lake, F.F. Bosworth, e disse: olha, vocês querem ir para o campo missionário? Eles disseram: queremos. Pois então façam o seguinte: eu ouvi falar que tem um negro cego de um olho que está pregando e o fogo está caindo lá. E ele está, com o vigor espiritual que ele está pregando, ele está enviando, ou melhor dizendo, o Espírito está enviando missionários para o campo cheios do Espírito Santo. Vão para lá e ouçam tudo o que ele tem para dizer. Aquele homem, meus irmãos, que estava na porta, que não foi conhecido e nem visto, agora tinha sido notícia na boca daquele pregador famoso. Deus pegou alguém, meus irmãos, anônimo, e tornou ele uma figura pública, conhecida por causa do poder do Espírito Santo. Pode ser que você não se ache ninguém. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida para que você passe a ser alguém cheio do Espírito Santo. Pastor, tudo bem, você falou muitas histórias, e Filipe, cria ou não cria? Irmãos, eu acho que depois dessas histórias todas, Filipe passou a crer que poderia impor as mãos sobre alguém e receber o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque quando Paulo chegou lá em Cesareia, quando ele terminou de pregar depois do eunuco, e o Espírito arrebatou ele para Azoto, diz a Bíblia que ele chegou até Cesareia. Em Cesareia parece que ele fixou residência. E diz a Bíblia, lá no capítulo 21 de Atos, Paulo chega lá na casa de Filipe e encontra Filipe com 4 filhas donzelas que profetizavam. Aí você me pergunta: mas pastor, profetizavam? Sim, mas para elas profetizarem antes, elas tinham que ser cheias do Espírito Santo. Quem foi que orou por elas, irmãos? Quem foi que orou por elas? Porque só recebe dom de profecia quem for cheio do Espírito Santo. Eu acho que Filipe já estava habilitado e estava mais certo. Agora eu posso orar. Reúne as 4 meninas aqui na minha frente. Eu acho que ele orou por elas. Elas foram cheias do Espírito Santo e profetizaram. Por isso que a casa de Filipe era uma bênção, irmãos. Vamos ficar de pé nessa noite, nessa tarde. Aleluia.